chamo Alexandra, tenho 52 anos. Quando eu cheguei na igreja, eu era triste. Eu era uma pessoa que me sentia inferior às outras pessoas. Vim casada, né, para a igreja. Foi meu relacionamento mais sério, porque eu nunca fui muito de ter muitos namorados, tal, não. Mas eu saía, eu fumava, enfim, ficava o dia inteiro em casa, só ficava na televisão, não saía para nada. E todo mundo saía, eu ficava em casa, aí eu ficava só lendo livro, às vezes eu trabalhava, ficava lendo livro até de madrugada, ficava lendo romance, e ficava com aquelas ideias bestas e doidas na cabeça. O meu esposo, ele se envolveu com as drogas, a esposa toda, e eu ficava lá, como ficava muito na dependência dele, onde ele estava, eu ficava atrás dele, que ele é uma cachorrinha. Através da minha sogra, eu conheci a Igreja Universal. Tipo assim, porque eu queria que Deus mudasse. Ele não pensava em mim. Eu fiquei um bom tempo dentro da igreja, né, sem conhecer Jesus na realidade. Engravidei de novo do meu segundo filho, aí foi pior do que antes. Eu acho porque a gente tem essa ideia no mundo, vou engravidar, porque aí ele vai mudar. E a gente sempre pensa isso, vai mudar. E sempre tem essa ilusão, vai mudar. E foi muitos anos dessa forma, muitos anos. Aí teve um tempo que parou, nós ficamos separados 9 anos. E nesses 9 anos, um tempo ainda eu fiquei naquelas. Eu me sentia, a culpa era minha, eu sempre pensava, a culpa era minha. E eu na igreja, na época, eu não buscava direito, que tinha algum problema comigo, porque que não acontecia comigo, acontecia com todo mundo, e tinha essa ilusão. Um tempo que eu parei, eu disse, não, a culpa não é minha, né? Falei assim, vou mudar. Aí falei assim, eu vou olhar só para o Senhor Jesus e não quero saber de mais nada. Aí foi que a gente se separou de fato. Ficamos 9 anos, né? Contratei um advogado, tudo, porque ele via me perseguindo, então ele via onde não tinha coisas, ele via, fazia um monte de coisa que me via nos lugares que eu não estava, agredia as pessoas pensando que estava comigo, enfim, que eu estava com as pessoas e eu não queria mais aquela situação. Aí a gente se separou, aí foi que eu comecei a olhar somente para Jesus. Eu falei assim, não quero mais essa vida, não quero saber de nada, não quero saber de ninguém. Até quando foi numa quinta-feira, na época, o pastor José fez um propósito antes de a gente vir 3 quinta-feiras, 3 da manhã. Aí viemos nessas 3 quinta-feiras. Foi uma guerra, porque na época não tinha nada, era tudo escuro aqui, não tinha nada, não era que nem é hoje. Aí eu comecei a ajudar no Anjo da Madrugada, que foi na época que começamos no Anjo aqui na igreja. Era de quinta-feira, a gente cozinhava aqui, né? Fazia as comidas mesmo, era comida, uns panelão de comida a gente fazia aqui na igreja. E foi nessa época que, na realidade, eu me libertei e não quis saber mais de nada. E comecei a fazer a obra de Deus, a buscar. Vou falar assim, todo mundo fala, é hora de madrugada. Eu, na realidade, não fazia nada disso, orar de madrugada. Eu me estava assim na palavra, tudo, mas orar de madrugada, não orava de madrugada. Todo mundo fala, eu vou orar de madrugada, eu ficava assim, fazendo, não fazia nada disso. Para mim foi assim, eu vou falar dessa forma, não que eu seja uma pessoa pretensiosa, mas eu sou dessa forma. Se eu me lanço, eu me lanço. Então eu esqueci de tudo, não quis saber mais de nada. E só quis olhar para Jesus, queria fazer a obra, queria fazer, sabe? Eu quis ser uma pessoa diferente, eu quis fazer tudo diferente. Porque na realidade, no passado eu queria isso, mas sabe quando você fica a criação da gente foi diferente, então fica naquele conflito, estou fazendo errado, eu quero agradar, porque eu sempre queria agradar um, agradar outro, e eu esquecia que não precisava de agradar ninguém, só tinha que agradar a Deus. E foi dessa forma, eu quis agradar a Deus, eu quis fazer a vontade de Deus, eu quis servir a Deus e fui batizado com o Espírito Santo dessa forma. Eu lembro que eu estava indo trabalhar, estava indo no metrô e eu estava ali na estação de Itaquera, aí eu desci da lotação, aí veio aquilo, sabe, eu sou contigo e não vou te deixar nunca. E eu fui na rua, assim, indo trabalhar, rindo, todo mundo olhando pra minha cara, e eu subi na escada dando risada, toda feliz. Eu, puxa vida, e depois disso, aí foi indo o processo. E o meu esposo, eu vim na igreja de novo, ficamos 9 anos, eu não via, ele não vinha visitar as crianças, eu não queria saber dele, não. Aí ele começou a vir na igreja, vinha na terapia, quinta-feira, ele começou a vir aqui, ele não morava mais aqui, morava em Alturavim com a mãe dele. E começou a vir aqui, e todo mundo falava, não, Deus vai fazer algo. Eu falei assim, eu não quero saber de nada, não quero saber de ninguém. E foi indo. Aí quando foi um dia, foi o próprio Deus mesmo. Quando eu olhei, eu estava do lado dele, Deus foi e transformou nossa vida, a gente se casou. Antes dele voltar, fui levantada como obreira, e depois de um tempo, aí nosso casamento foi apresentado no altar na época, né? Depois a gente se casou, enfim. Então, eu penso assim, se eu tô num propósito, se eu resolvi fazer, eu me lanço, eu esqueço de tudo. Hoje em dia sou assim. Aí não me importo com nada.
sirvo a Deus, eu vou servir a Deus. Eu não quero saber o que pensam, não quero saber o que falam, eu vou fazer o que é correto. Eu sempre quis fazer as coisas da forma certa, porém eu não tinha uma direção. Eu não tinha uma direção. Hoje eu tenho essa direção. Tenho minhas lutas, tenho as minhas batalhas, mas hoje eu tenho certeza que Deus é comigo. Eu não vou em tal lugar, eu não posso fazer isso, pra mim não serve, não. Eu não tenho isso, eu sou de Deus, então nada me impede de fazer nada, porque Deus é comigo. Então você não pode ir em tal lugar, eu posso, você não pode, isso é muito, você não pode. E eu vou falar assim, até da nossa raça, né, porque na nossa raça é isso, você não pode isso, porque você não pode aquilo, porque você não pode, porque hoje em dia tem muito esse negócio de negros e eu não vejo nada dessa forma. Deus me escolheu, eu sou de Deus, então vou onde eu quiser. Me inferiorizo, porque no passado me sentia muito inferiorizada, muito, deixada para trás. Hoje não, hoje eu vou, eu faço, eu entro e nada me impede de fazer nada, eu tenho forças, executar tudo que eu vou executar e não tem essa de você não vai conseguir. E toda vez que vem aquela voz, porque vem, aí já vem Deus já fala, vai em frente, e eu vou. Como diz a palavra de tudo, posso naquele que me fortalece. Nada me abate. Eu tenho 52 anos e me sinto que nem Caleb, não é Caleb? Como se tivesse 20. E vamos mais pra frente. O corpo tá meio cansadinho, mas o espírito, minha filha, vamos em frente. Pra mim é tudo assim. Se fosse ele, eu tenho certeza que eu não ia estar mais aqui. E você, evangelista, você que é aquela pessoa que às vezes se sente inferiorizada, sempre pensa, eu não vou conseguir, eu tenho mais de 30 anos de igreja e eu tenho mais de 20, não importa, se lança. Se você é sincero, abre o seu coração e vai em frente, não pense em nada, esquece do passado, o que você foi, não importa o que você fez, se joga, entendeu? Se joga, se lança nesse jejum de Daniel e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai entrar sobre você, tá certo? Então, evangelista, vamos em frente, não tenha vergonha, principalmente não tenha vergonha, que às vezes a gente se intimida, porque Deus é com você, porque se ele, olha só, entre mais de não sei quantos milhões de pessoas, quem é que tá aqui? Quem é que Deus escolheu? Não foi você? Então, vai em frente, é você que Deus quer, tá bom?